gente! Boa noite! Tudo bem? Deixa eu melhorar aqui a gambiarra. Ai, não, isso aí, filho, a gente é feio, né? Isso, escreveu, né? Ai, gente, E hoje aí, é. gente, boa noite, Débora. Boa noite! Como é que tá passando aí, Janaína? Uai, estamos passando como todo mundo, né? Acho que nesse momento é até difícil, né, da gente dizer que tá bem, né? Eu acho que é um momento aí difícil, né? Sofrido para todo mundo, mas dentro do possível, né? Estamos bem. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, tá todo mundo Ah, conseguindo? Uai, ô Denise, se você não estiver conseguindo ouvir, você coloca aí, filho. Te ó, convidar. nossa live está chegando lá no Chile. Oi, gente, obrigada aí pela presença de todo mundo. Obrigada, Débora, pelo convite. Eu que agradeço, Janaína, por você ter aceito o convite, porque eu acho que nesse momento a gente está precisando aproveitar, né, já que está todo mundo passando pela mesma situação, né, pelo mesmo risco, né, a iminência aí de um possível adoecimento, mas cada um passa de uma maneira diferente. Então eu vejo que tem muita gente precisando de ajuda mesmo, não que estejam errados na maneira de lidar com isso, né? Mas uma vez que que cada um lida de uma maneira diferente, talvez a gente precise de ajuda. E por isso que eu fiz esse convite. Eu Exatamente. agradeço muito. Queria que você começasse contando pra gente quem que é a Janaína Rabelo. Então, né, eu sou natural aqui de Itaguara, né? Minha família é lá de Aroeiras, né? E há algum tempo eu voltei, né, para estar morando aqui e trabalhando aqui em Itaguara, né? Eu sou psicóloga, me formei no ano de 2009 e tenho especialização em saúde mental. E há alguns anos venho atuando, né, na área clínica. Aqui em Itaguara eu trabalho, né, na atenção básica à saúde, né, pelo SUS, através da prefeitura, e atuo também na clínica particular, né, no consultório particular. Então, esse é um pouquinho aí, né, sobre mim. Tá? A gente tem que situar, né? E o que você tem percebido, assim? Porque, pelo seguinte, eu vejo que assim, tem muita gente que está meio que surtando, né, com esse isolamento, com as perspectivas, né, que podem vir diante da pandemia. O que você podia falar para a gente? Então, né, para esse momento, né, o que é esperado é uma reação um pouco anormal mesmo, né? Se alguém falar assim, olha, tá tudo bem, eu não tô sofrendo, eu não tô ansioso, não tô com medo, não tive alteração nenhuma, é que vai ser um problema, né? Então, assim, é esperado que a gente tenha, né, reações do tipo medo, ansiedade, tristeza, raiva, cansaço, né, irritabilidade, conflito aí, né, muitos conflitos, né, familiares, né, conjugais, um pouco pelo excesso de convivência, né? Todo mundo acaba convivendo mais, né, não está podendo às vezes tanto sair, mas muito pela pressão do momento também, né? Um momento muito tenso, então ele leva, né, a esses conflitos, né? Alteração no apetite, né? Muita gente comendo demais ou perdendo a fome. Então são algumas das reações aí que tem tido, né, no momento. A gente sai de casa, dá a impressão de que tá tudo sujo, que a gente voltou sujo, que a gente vai adoecer a qualquer momento, só de, né, de sair. Então, assim, isso tudo, né, tem gerado aí uma carga muito grande, né, um sofrimento muito grande. Eu acho que nunca foi tão importante, né, a gente cuidar da nossa saúde mental, né, das nossas emoções. Eu acho que é o principal nesse momento, né? A gente precisa estar bem emocionalmente, né, psicologicamente, para a gente dar conta de passar por esse período. Então, isso é um pouquinho do que eu tenho observado. Entendi. E assim, claro, a gente passa por situações na vida cotidiana que gera tudo isso, né? Às vezes a gente tem algum momento específico, a gente está passando por uma situação que gera tudo isso que você disse, né? O medo, de apetite, segurança, etc. O que diferencia mais assim esses momentos da nossa vida cotidiana? Porque tudo isso a gente já sentiu, imagino, em algum momento da vida. O que é diferente agora?
eu acho que a diferença agora, né, é um sofrimento que tá para todo mundo, né? Não é mais uma coisa isolada que eu tô passando, que a minha família tá passando, ou a minha cidade, né? Agora é uma coisa mundial, né? Então, assim, é muito maior. Né? Então, assim, a incerteza que a gente tem com relação ao futuro é muito maior, né? Então, eu acho que né, é uma pandemia mesmo, né? É o todo, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença, né? Dos outros sofrimentos, né, que a gente tem ao longo da vida para esse que a gente está passando agora. Mas, ao mesmo tempo, também é importante, né, a gente resgatar, às vezes, algum momento que a gente sofreu, né, como que foi esse momento de crise, o que ajudou a gente a superar, para a gente estar resgatando isso agora também para conseguir, né, para ajudar a gente a passar por esse momento. Então, assim, a diferença maior que eu vejo é isso, né, uma situação que está todo mundo, né, incluso nela. Não é uma coisa que eu estou observando de fora, é uma coisa que a gente está vivendo. Olha só que legal, gente, que a Janaína falou aí pra gente. Então, quer dizer, todo mundo já passou, imagino, alguma vez na vida por situações difíceis. Então, se a gente já passou, passou, né? Hoje a gente já está em outro momento. Então, assim, vamos lembrar que a gente já esteve numa situação difícil e a gente conseguiu vencer aquilo. E como que a gente fez pra gente vencer aquilo, né? Que artifícios que a gente usou e tal, para ver que a gente realmente, a gente é forte, a gente consegue, a gente é capaz, né? Isso é muito interessante mesmo. E assim, uma coisa que eu fico vendo também, que, igual você falou, tá todo mundo passando por isso. E aí é legal que a gente vê as correntes, né? Tipo assim, aí, tipo assim, tem muita gente que ajuda um ao outro, né? Todo mundo tem uma galera que se une, vamos vencer, e vai ser ótimo, vai ser tudo maravilhoso. E tem uma galera que fica, nossa, acabou o mundo, tal. Você falou, tem gente que sai na rua, né? Tem muita gente, né, parentes, tem muita gente saindo sem precisão, viu, gente? Cuidado. Vai, sai e fica, nossa, tá tudo sujo, meu Deus, coloca a mão aqui. Então, assim, não raciocina muito, já não é aquela questão lógica, tipo, não, saí de casa, coloquei a mão em determinada superfície, não, então, lógico, eu vou lavar minha mão primeiro. Não, às vezes dentro de casa mesmo, né? Gente, não entrou ali, não, né? Então, começa a ficar uma coisa meio que não sei como é que chama, uma obsessão, não sei como que é. Exatamente. Até viralizou, né, aquele meme lá do bichinho da Era do Gelo, né? A gente vai todo mundo morrer, não, a gente vai viver. E às vezes é isso mesmo, né? A gente começa a entrar em desespero. Por isso que o medo ele é importante, né? A gente precisa de ter. Sumiu aí a imagem. Voltou. É importante a gente ter medo, né? O medo ele tem a função de preservar a nossa vida. Então a gente precisa, né, do medo para que a gente se proteja, mas ele não pode ser em excesso, né? Porque senão ele vira desespero, né? Fica, medo demais, ansiedade demais, né? Vira pânico e aí atrapalha, não ajuda em nada. Então a gente tem que achar um equilíbrio. Não negar a situação, não negar o medo, entender que existe um risco, que a gente precisa se cuidar, mas sem entrar em pânico, né? Sem entrar em desespero. E aí, para isso, a gente precisa, né, usar o nosso lado mais racional também, né? Entender o que está no nosso controle, o que está fora, né, do nosso controle, por exemplo, né? Cuidar mais da higiene, né? Evitar sair de casa, manter o distanciamento social, são coisas que estão no nosso controle, né? Agora, o resto, infelizmente, é mais difícil, né? A gente não tem poder de acabar com a pandemia, né? De hoje para amanhã, coisa que vai ficar aí a cargo, né, da ciência, da medicina e da própria natureza. Coisa que já não depende da gente. Assim, se a pessoa conseguiu perceber que aquele medo dela tá realmente sendo prejudicial, não é um medo que vai colocar ela, né, para frente e tal. Se ela percebeu que ela tá precisando de ajuda, o que ela faz? Então, aí ela, se ela percebeu que está fora do normal, que ela sozinha não está conseguindo, então ela pode procurar, né, a ajuda de um psicólogo. E às vezes vai precisar até de, né, uma intervenção medicamentosa mesmo. Né? Então, ela vai ter que procurar um profissional, né, psicólogo, psiquiatra, um profissional de saúde mental, para estar ajudando ela a avaliar, né, e conduzindo a melhor forma de tratamento. Tem algumas dicas, né, que eu até preparei aqui para a gente passando, né, ao longo da nossa live,
Porque, assim, por mais que todas essas reações elas sejam normais, elas sejam esperadas, não quer dizer que a gente tem que viver e conviver com elas desse jeito, não, né? A gente pode fazer alguma coisa para estar nos ajudando, para estar melhorando, né? É engraçado que nós psicólogos, né, somos aí muito conhecidos, né, por fazer muitas perguntas, né? Só que esse não é o momento, né, de a gente estar fazendo muitas perguntas, né? Que a gente já tem pergunta demais, né? Então é hora da gente tentar levar algumas, né, respostas, sugestões, né, para dar uma tentar ajudar, aliviar um pouco esse momento que a gente está passando. É um grande desafio, mas, né, tem algumas coisas que a gente pode estar contribuindo. Ai, que bom, eu tô doida pra saber. E aí? Quais são as dicas que você dá? Então, né, a gente tem falado muito de ansiedade, né? Outro dia a gente até tinha conversado um pouco sobre isso, e a ansiedade é um tema que a gente fala dele desde sempre, né? Tá muito mais presente agora, na época da pandemia, mas, né, antes da pandemia também era uma das coisas que mais levava, né, os pacientes aí aos consultórios, né, tanto procurar médico quanto psicólogo. Primeiro, é importante a gente entender que a ansiedade ela é uma emoção natural, né, normal do ser humano, em algum momento da vida. A gente já passou por ela e vai continuar passando, não tem como a gente se livrar dela. Inclusive, né, se a gente está aqui hoje, né, se a espécie humana, né, permaneceu, sobreviveu, é graças à ansiedade, né? E os estudos têm mostrado que os homens mais ansiosos, né, foram os que melhor, né, se adaptaram e foram se prevenindo, né, se protegendo dos perigos. Então, a gente precisa, né, um pouco da ansiedade, desde que ela não seja exagerada, né? Desde que ela não seja um transtorno, né? Se ela passar a ser um transtorno, né? Transtorno, as crises de pânico, a gente começa a ter palpitação, sensação de que vai morrer, falta de ar, aí é o momento de procurar, né? Um tratamento, vai precisar de medicação e de um acompanhamento psicológico. Tem outros transtornos aí de ansiedade também, mas não é o nosso foco agora, né? Então, para a gente lidar com a ansiedade, quando a ansiedade e o medo eles estão em excesso, eles paralisam a gente. E aí, né, quando a gente paralisa, a gente estaciona, né? E a nossa vida é movimento o tempo todo. Então, aqui eu acho que é interessante a gente lembrar da metáfora, né, do bambu chinês, que durante a tempestade, a ventania, né, ele se curva, né, como diz aqui em Minas, né, nós enverga, mas não quebra, né, ele se curva todo e, né, não se quebra. Então, a gente precisa, né, manter aí essa flexibilidade, né, essa capacidade de resiliência, né, para a gente suportar aí o sofrimento e se deixar modificar, né, sair um pouco melhor disso aí. Uma outra dica, né, muito importante, pode falar. A próxima dica é porque você falou um negócio aí que, tipo assim, que eu senti muito, assim, sabe? Eu ainda tô meio assim, sabe? Mas no começo, na hora que falou assim, vamos ter que ficar parado, todo mundo em casa. Aí eu, pronto, meu Deus, o que eu faço? É o que você falou, paralisa mesmo. Você tem N opções de coisa para fazer, mas não sai nada. Tipo assim, é uma coisa que eu percebi que quando a gente está na nossa rotina e tal, eu falei assim, gente, não, eu queria tanto fazer tal coisa, não tá sobrando tempo, a gente fica com um monte de projeto e a desculpa é de que não tem tempo. Aí, beleza, agora o que a gente mais tem, ou seja, alguns de nós, né, tem muita gente que tá aí trabalhando e tal, tá, tem tempo, mas cadê? Paralisa, não sei o que que é esse negócio, não, falta de coragem, não sei, de levantar da cadeira e fazer. Parece que o nosso, sei lá, o nosso cérebro não consegue meio que você planeja o tempo inteiro. Mas aí agora que tá na hora de executar, você não consegue. Alguma coisa tá comunicando mal lá dentro. Eu não sei o que é. Depois de um tempo, É, você vai conseguindo, né? Não, peraí. Então aí vai colocando as ideias no lugar e tal, e começa. Mas não é fácil mesmo, não. É um sentimento bem custoso, né? O nosso bom mineirês. às vezes a primeira reação, né, ela é mais difícil mesmo, e depois a gente vai se acostumando um pouco com a situação e vai lidando um pouco melhor com ela, né? Mas de qualquer forma, é um momento assim, né, difícil para a gente conseguir produzir muito, né?
é natural que a gente tenha uma queda, né, na produtividade, que a gente se sinta um pouco mais, né, cansado, desanimado, confuso. Mas também a gente não pode usar disso, né, como uma desculpa para a gente não fazer nada, senão a gente corre o risco de se vitimizar e ficar mais paralisado ainda, né? Só reclamando, queixando, sem conseguir fazer nada. Às vezes a gente precisa enfrentar aí um pouquinho, né? Sem se cobrar demais, né? Sem exageros, mas enfrentar um pouquinho para a gente conseguir, né? Pelo menos retomar assim, o mínimo de normalidade possível, né? O mínimo de rotina possível. Então tá tudo bem, tá liberado sentir medo, ficar paralisado por um momento e tal, mas não estacionar nisso também, né? Exatamente. Né? Não ocupar tanto, mas também tentar sair desse lugar, né? Muito bem. Uhum. Pois vamos lá. Então, uma outra coisa que é muito importante, né, que a gente tem muita dificuldade, é de reconhecer os nossos sentimentos, né, de nomear aquilo que a gente está sentindo e até admitir que a gente está sentindo. Né? A gente não recebeu uma educação, né, para falar assim, olha, isso é tristeza, isso é medo, isso é inveja, isso é ciúme, né? Pelo contrário, né, normalmente isso foi muito reprimido, né, para a gente. E acho que a gente tem começado a falar de educação emocional, né, nos últimos tempos, né, nos últimos anos. É uma coisa muito recente, assim, que a gente tem falado, né? Então, aprender a identificar e nomear aquilo que a gente está sentindo, né? Entender que a gente tem, né, as nossas fraquezas, as nossas limitações, né? É natural, a gente é ser humano, né? A gente sofre, e aprender a reconhecer, né, nomear isso e, se possível, falar disso também, né? Compartilhar quando a gente divide, quando a gente fala para alguém o que a gente está sentindo, né, a gente se liga, se aproxima, né, se conecta com aquela outra pessoa, né? A gente demonstra o que a gente está sentindo, ela demonstra também, né? Isso gera um sentimento, né, de pertencimento, de igualdade, né, de humanidade. E quando a gente fala também, a gente se organiza, né? A gente organiza aí as nossas emoções, a gente expressa e aí elas tendem a amenizar, né? A emoção, ela é uma reação, né? A alguma experiência e uma emoção, né? Uma reação carregada de afeto, né? Então, por isso que a gente sente elas com tanta intensidade, né? Não tem como a gente fugir daquilo que a gente está sentindo e não é bom também que a gente negue, né? Quanto mais a gente nega, quanto mais a gente tenta fugir ou fugir mesmo, né? Negar aquilo que a gente está sentindo, aquilo ali corre o risco, né, de ficar maior. Em algum momento, né, ele vir em forma, né, de uma doença, de um transtorno, de um problema de saúde mental, né, e acaba às vezes dominando a gente. Então, por isso que é tão importante, né, a gente aprender a reconhecer, entender aquilo que a gente está sentindo e aprender a organizar isso. É um exercício diário, né, que a gente tem que fazer. Não, muito legal isso. Esses dias eu tinha colocado nos stories, né, para o pessoal responder lá o que, né, como estava lidando nessa quarentena, se gente, e aí a maioria, a grande maioria ficou com medo. E aí eu falei assim, quando eu estava respondendo os stories, aí eu falei assim, olha, gente, vamos tentar dar, eu ainda brinquei, vamos tentar dar sobrenome para esse medo. Já foi ótimo você conseguir dar um nome, né, para o sentimento. Então, medo. Uhum. Mas medo de quê? Né? Porque é muito legal também você tentar identificar, porque é muito difícil, igual você falou, a gente não é educado para isso. Então, é difícil sim a gente nomear o sentimento, mas é importante a gente tentar ver a origem dele também, né? É, Exatamente. A origem dele e se ele também está compatível com aquilo que a gente está vivendo, né? Porque, assim, às vezes a gente está com medo, sei lá, né, de acontecer uma coisa absurda, de sair um jacaré do chuveiro, né? Coisa que é impossível de acontecer. Então, a gente precisa usar aí o nosso lado racional também para a gente entender, né? Se aquele medo está normal, se ele está compatível com a situação que ele está vivendo. E, né, ter sempre alguém de confiança também que a gente possa dividir esses sentimentos, né? Porque por mais absurdo que seja, né, o que eu tô sentindo. Né? Então, assim, para mim ali naquele momento, né, eu não vou conseguir às vezes usar a racionalidade. Por isso que é tão importante a gente ter alguém de confiança para a gente poder dividir, né, o nosso medo, a nossa tristeza, a nossa ansiedade, as angústias, né, que a gente tem ao longo da vida. e é interessante a gente saber escolher bem mesmo essa pessoa, porque é o seguinte,
muitas vezes a gente tem dificuldade de ver que o outro, principalmente aqueles que a gente mais ama, sofre, né? Então, às vezes, Exatamente. o outro me dizer que ele está sofrendo é muito difícil para eu ouvir isso, né? E a gente tem mania de achar que a gente está contribuindo para, às vezes, o sofrimento do outro. Então, a pessoa tem que saber ouvir também, né? A arte da escutatória é muito importante. Exatamente, né? A gente tem que saber ouvir e acolher, né? O sofrimento, né? Tanto o nosso quanto do outro, né? Isso é muito difícil, mas é um exercício aí que a gente pode aprender também. Tem muita gente que às vezes está ouvindo aí, né? De carência, a preocupação e absorvendo isso, não conseguindo às vezes expressar para ninguém porque não quer demonstrar que está preocupado, né? De jeito nenhum. E aí é importante, né? Já pegando um gancho aqui, né? Na próxima coisa que eu ia falar, a questão do autocuidado, né? Da gente se cuidar e aqui vale a analogia, né? Da máscara de oxigênio, né? No avião, né? Primeiro eu colocar a máscara em mim para depois eu conseguir colocar no outro, né? Se eu não me cuidar, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ajudar e cuidar do outro também, né? Então, o autocuidado aí, ele é muito importante, né? A gente não pode se esquecer dele, né? Às vezes, muitas vezes a gente vai esquecendo, né? A gente vai atropelando tudo que a gente está vivendo, sentindo e esquece de se cuidar. E se cuidar não precisa ser com coisas grandes, né? Cada um aí vai achar, né, o seu melhor jeito de se cuidar, mas são coisas simples, né, que a gente pode fazer aí ao longo do dia para que isso aconteça. Não é fácil mesmo, né? Porque a gente se julga com a maior facilidade, né? A gente se cobra muito fácil também. Então, assim, a gente às vezes aceita muito mais uma dificuldade que a outra pessoa está passando, mas eu não posso passar dificuldade, né? Eu tenho que dar conta, eu tenho que ser forte. Então, até por isso, às vezes, a gente tem dificuldade de lidar com o sofrimento do outro também. Porque se eu não sei lidar Exatamente. com quem dirá do outro, né? Se eu já cobro de mim, então é muito complicado, assim. E não é fácil também, né? Você me fez pensar, assim, no tanto que a gente tem que melhorar enquanto sociedade e a gente falar mais sobre isso, sobre esse assunto, porque a gente lida muito facilmente com alguém chegar para mim e falar assim, eu tô com arritmia, eu tenho que ir no cardiologista que eu tô cuidando do meu coração. Outra pessoa, não, tô precisando ir, sei lá, então, assim, os médicos são todos muito aceitos, até chegar no psiquiatra. Então, assim, se a gente lida, né, se a gente consegue falar tão bem de outras doenças e que está precisando de cuidado, e que está procurando um cuidado no profissional que é daquele cuidado, qual que é a dificuldade, gente, de falar, olha, eu tô fazendo tratamento, tô indo no psiquiatra, tem que ir no médico certo, porque o tanto de gente que vai, tipo assim, que é o clínico, quando é clínico tá bom, mas mulheres aí, mulheres que vão ao ginecologista e o ginecologista receita antidepressivo, né? Então, assim, gente, vá no médico certinho. Eu sei que você confia muito no seu médico, na sua médica, tá ok. Mas muitas vezes a gente não vai no psiquiatra por preconceito, né? Por esse tabu que é falar da saúde mental. Então, assim, vamos começar a falar sobre isso, né? Né, ir no psiquiatra, né, não quer dizer que a gente é doido, né? Assim como ir no psicólogo também, muita gente ainda tem preconceito, né? Mas a gente precisa, né, estar sempre se cuidando, né? Em algum momento pode ser que seja preciso, né? Nós somos seres humanos, né? A gente tem as nossas fraquezas, as nossas limitações. Aí eu volto a lembrar do bambu chinês, né? A gente às vezes vai ter que se curvar, né, diante, né, dos problemas, da tempestade, para que a gente, né, consiga sair mais forte disso. A gente precisa, né, sim, se cuidar. Alguém falou que meu áudio tá ruim, melhorou, eu tô ouvindo um barulho também, não sei se é do meu áudio. Tudo bem, se alguém dá um feedback aí, gente, se tá tudo ok com o som. Mas você falando aí, eu nem mencionei psicólogo, tá, Janaína? Porque psicólogo é mais difícil ainda. Porque, assim, a sociedade é tão artista que quando ela percebe que ela tá precisando de ajuda, ela quer logo um remédio, entendeu? Então ela pede logo um remédio. Então, assim, o psicólogo ainda, vocês, vou te contar, viu? É um tabu muito grande.
Nossa, eu sei que... Eu já passei por isso, assim, de achar... Porque a gente está inserido na sociedade. Então, até que a gente quebra o nosso jeito de pensar e de analisar, até que eu aceitei, né, comigo mesma, eu ia conversando comigo, até que eu aceitei que eu precisava ir num psicólogo, fui, fiz anos de terapia, foi assim, excelente, foi assim, um divisor de águas na minha vida mesmo. Teve um período que eu precisei de uma ajuda de um psiquiatra, fui também. Então, assim, gente, não é nada demais. É melhor você fazer a coisa direita e isso é pra você cuidar, né? A gente tá habitando aqui o nosso corpício, a gente tem que cuidar dele, não é verdade? E a saúde mental não é diferente. Vamos ver aqui. Exatamente. Tem algumas pessoas que fizeram, deixa eu ver, não sei se foram perguntas, deixa eu voltar aqui. Acho que alguém comentou que o seu áudio e a sua imagem que tá ruim. A imagem tá um pouco desfocada mesmo. Ah, realmente, né, gente? Vou te contar. Mas vocês estão ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Ai, não, todo mundo adorando, né? Ó, fãs, super fãs aparecendo Ai, aqui. que bom. Legal. Muita gente. Deixa eu ver. Eu tinha visto um negócio aqui muito bom, meninas, a Laila. Bom, o áudio tá ruim. Parabéns, estou adorando. Ué, parece que eu tinha visto alguma coisa aqui. Enfim. Muito bem. Tem mais dicas, Janaína? Tem sim, né? É muito importante também a gente cuidar aí do nosso relaxamento, né? Da gente procurar uma forma de relaxar. Muita gente pergunta assim, ah, mas como que eu vou relaxar? Né? Cada pessoa vai ter que encontrar aí a sua forma, né? Descobrir uma coisa que gosta de fazer para estar relaxando, né? E tem diversas formas, mas uma muito importante, que essa vale para todo mundo, principalmente para quem é muito ansioso, é a respiração, né? A gente, principalmente nesses dias, né, a gente está com uma respiração muito curta. Então, a gente tem que, às vezes, parar, né? Fazer uma respiração mais profunda, né? A respiração diafragmática, né? Para, né? Numa posição confortável, né? Coluna ereta. Respira, né? Segura, enche o pulmão de ar, né? Coloca a mão, né, no abdômen para estar sentindo ele se expandir. Segura, né? Conta até 4 e solta e faz isso, né, algumas vezes ao longo do dia. E a respiração também é importante, né? Na hora que a gente tenta segurar ela, que a gente tenta prender, a gente vê que em algum momento a gente não vai mais conseguir segurar. A gente vai ter que deixar sair, assim como a gente tenta também não respirar, a gente não consegue. A gente vai precisar, em algum momento, também respirar. Isso aí vai ajudando, né, a gente a entender que a gente não tem controle sobre todas as situações, que a gente não tem controle sobre a vida, né? É uma metáfora aí, um aprendizado para o nosso inconsciente, né? Para a gente ajudar a entender, né, dessa questão do controle e da ansiedade, né? Porque o ansioso ele tem muita necessidade de controle. Uma outra coisa importante também, interessante, às vezes a gente escrever aquilo que a gente está sentindo, escrever os nossos aprendizados, né, nesse momento também, pode ajudar a gente a estar relaxando. Atividades manuais também, né, quem gostar, ou às vezes mesmo colorir, né, principalmente às vezes para quem é idoso, está muito ansioso, não tem essa facilidade que a gente tem aí, né, com a internet, com o celular, não poder sair de casa. Então, às vezes, vai colorir, fazer um desenho, né? Isso não tem nada de infantil, está estimulando aí a criatividade, né? Relaxamento também. Então, são coisas aí que dá para a gente fazer nesse período. Tá, Eu, Simone não- Pro, né? eu também estou ouvindo um chiado, mas eu não consegui resolver. Chiado? Gente, pra mim tá ótimo aqui. Tô enxergando você perfeitamente. Tô ouvindo perfeitamente. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Não sei o que eu posso fazer aqui, não. Deixa eu ver aqui se mais alguém fala. Ah, tá. Quer ver? É a Laila, falou o seguinte. Exatamente, tem um cuidado necessário e situações que em excesso são adoecedoras, né? Então, sempre tem o esperado, mas em excesso, às vezes, cuidado em excesso já adoece. Muito bom.
Uhum. Colorir é ótimo, ajuda muito. Ótimo recurso, a escrita. Ah, eu queria tanto escrever, Rose. Tem um curso, gente, que eu ainda vou fazer esse curso. Curso de, como é que chama? Escrita afetuosa, da Ana Holanda. Nossa, tô doido. Ah, aqui, ó. Muito importante essa fala de vocês sobre o autoconhecimento, a importância de nos conhecer, entender nossas qualidades e também nossas limitações, até mesmo para que possamos dar suporte ao próximo. Exatamente. Gente, nossa, sucesso, Janaína. Você tem muitos fãs. Gente, Imagina. meu filho, só gente top que você vai ver aqui, o Denício. Gente, o Denício, falar nisso, Denício, porque você tá na minha listinha, tá? Você não sabia até esse momento, mas você tá na minha lista de lives. Então você se prepara, você vai ver que teve gente que pediu pra você vir aqui. Coloquei uma caixinha outro dia e o seu nome foi citado, tá, meu amigo? Perfeito, perfeito. Acho que a maioria das pessoas está ouvindo direitinho, gente. Olha aí, porque a minha eu fico até preocupada porque eu fico achando que é comigo mesmo. Porque internet comigo, tanto do telefone mesmo é um problema. Eu vou pro Wi-Fi também tem problema. O negócio é. Que bom que não deu nada, nenhum problema, assim. Pelo menos pra mim, porque de vez em quando eu tô fazendo alguma live e aparece assim, a conexão, não sei o que, fico a morrer. Mentira, Às vou vezes morrer o não. próprio Instagram, né? Fica cortando. O ódio aceitou, gente. Beleza. O ódio gente, o ódio eu fico falando ódio, né? Ódio, pode não. O Demício de Mello, ele é capelão, ele é lá do Rio de Janeiro, ele trabalha no hospital evangélico. Então, assim, eu faço um curso lá na Fundação EKR, lá no Rio, e ele que é o coordenador. E é o curso de espiritualidade laica. Então, esse é um tema que vocês aguardem, vai ser muito bom também. Mas, Ai, Janaína, que ótimo. é... Como que a gente está aí de tempo, Débora? oi? De tempo? Menina, não Como que a sei gente olhar, está? não consigo olhar. Eu também não. Eu tô achando, já não apareceu nada aqui pra mim, sabe? Mas eu tô achando que a gente já tá bem. Nossa, como passou rápido, hein? Meu Ainda Deus, tem algumas coisas aqui que eu gostaria de passar, se der tempo. que vontade, pode falar. Uma coisa, pode falar? Uma coisa que é muito importante também, a gente até ouve falar muito sobre isso, né, que é a gratidão. Por que é importante, né, a gente procurar coisas que a gente tem para agradecer? Né? Quando a gente reconhece coisas boas, né, que a gente tem na nossa vida, né, de acontecimentos, isso aí gera, né, conexões positivas lá no cérebro que vão gerar emoções agradáveis, né? Então vai gerar aí uma sensação de bem-estar, de recompensa. Então isso é muito importante aí, né, para a gente procurar coisas pelas quais a gente tem para agradecer, né, por esses dias. Porque às vezes a gente gasta tanta energia aí reclamando, né, do momento, de tudo que está acontecendo, que a gente esquece, né, de olhar que a gente tá bem, né, tá saudável, tem uma casa, né, tem coisas aí para nos proteger, né, desse momento aí tão difícil que a gente tá passando. Então, né, cultivar aí a gratidão. Uma outra coisa também, que acho que você até tinha comentado na outra live, eu também fiz um vídeo sobre isso, né, que é dar um sentido, né, para o nosso sofrimento, né, já falei, né, você também comentou do livro do Viktor Frankl, né, Em Busca de Sentido, e o Frankl, ele fala, né, que o nosso sentido, o sentido da nossa vida, ele vai estar sempre fora da gente, e que é possível, né, que a gente dê um sentido, que ache um sentido aí durante o sofrimento, quando a gente não pode fugir dele, né? Ele fala que quando o sofrimento é inevitável, que a gente pode, que a gente é desafiado, né? Se modificar quando a gente não pode modificar a situação e transformar o sofrimento numa conquista. E aí eu lembro também, né, de um outro autor que eu gosto muito, que é o Rubem Alves, né? Que ele fala, quando ele fala, né, que ostra feliz não faz pérolas. Até queria ler um trechinho aqui que eu acho muito bacana, que ele fala assim: a ostra, para fazer uma pérola, precisa ter dentro de si um grão de areia que a faça sofrer. Sofrendo, a ostra diz para si mesma: preciso envolver a areia pontuda que me machuca, com uma esfera lisa que lhe tire as pontas. Ostras felizes não fazem pérolas.
Pessoas felizes não sentem a necessidade de criar. O ato criador surge sempre de uma dor. Né? Ele fala que não precisa nem ser uma dor, né, muito grande, não. Às vezes pode ser só uma curiosidade. Mas como a gente não pode, né, modificar a situação, né, a gente pode encontrar estratégias para pelo menos, né, diminuir o nosso sofrimento e transformar, né, isso numa coisa boa. É um desafio, né, mas que a gente pode conseguir, né, procurar uma estratégia para isso. Tem um filme que eu gosto muito, acho que quase todo mundo, né, já me ouviu falar dele, que é O Menino que Descobriu o Vento. É um filme baseado, né, numa história real. E aí, né, motivado aí pela curiosidade, pela esperança, pela ciência também, né, e pela criatividade, ele conseguiu, né, solucionar um problema lá para a família e para a comunidade dele, né, quando não mais havia, né, nem esperança. Então, acho que é muito importante a gente buscar também, né, agora nas histórias, na literatura, histórias e mensagens, né, que nos ajude a ter criatividade, né, se identificar aí para a gente estar passando por esse momento, né, se inspirar nos personagens, né, porque nas histórias sempre tem, né, algo inesperado, algo de sofrido. Quem às vezes não gosta muito de ler, não tem o hábito, né, começa com leituras pequenas, né, essas metáforazinhas pequenas. Rubem Alves é cheio dos livrinhos maravilhosos, né, super fácil de ler. Tem um que agora, para o momento, também é muito bacana, que é o Medo da Sementinha. Então, fica aí as dicas para que a gente está buscando, né, inspiração nas histórias. Ai, que coisa boa. Eu acho que agora o nosso tempo já deu. Eu tô com medo de cortar, tipo, do nada aqui. Eu queria agradecer, tá? Demais. Foi, não acrescentou demais, assim, não de coração. Foi muito, Que muito bom. que você disse pra gente. Eu acho que muita gente aí vai tirar muito aproveito. E só isso, gratidão. Uma das dicas que você nos deu, eu uso com você. Gratidão, tá? Quiser, Gratidão e esperança, né? pode se despedir, 10 segundos. Então, tchau, gente. Muito obrigada, Débora, né? Obrigada a todo mundo, né, que ficou aqui com a gente, né, durante essa live. E aí, né, tô sempre dando algumas dicas também no Instagram. A gente pode estar se encontrando por lá. Muito obrigada, gente. Obrigada, Janaína. Boa noite para todo mundo. A gente se vê segunda-feira na próxima live, tá? Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.